Olá, sejam bem-vindos ao seu mais novo canal no YouTube, Cici com Amor. Esse canal ele é dedicado a você, brasileiro que pensa em morar no exterior, estudar no exterior, fazer intercâmbio ou somente ir a turismo. Eu não ia fazer um vídeo hoje, tanto é que eu nem tô apresentável para vocês, tô sem maquiagem e tal. Mas os assuntos na mídia me chamaram a atenção porque envolvem brasileiros e exterior. Como já falei, esse canal é sobre brasileiros no exterior, seja qual for o motivo. Então, o motivo das manchetes foram brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos por estarem lá ilegalmente. Primeiro ponto, bem feito. Perfeito? Como assim, Cici? Bem feito. Ninguém mandou vocês irem ilegalmente para o exterior. Por que eu falo bem feito? Porque uma pessoa, quando ela vai ilegalmente para um país ou permanece além do que é permitido, ela queima o filme de todos os seus compatriotas. Se você é brasileiro e costuma viajar com certa frequência, você sabe quanto é penoso você passar pelas imigrações. Eles fazem muitas perguntas, fazem perguntas a mais para certas nacionalidades do que ele faz para outras que não têm esse problema de imigração ilegal. É, então é bem feito. Essas pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos, não importa quanto tempo elas estavam lá, se elas estavam 5 dias, 5 semanas, 5 meses, 5 anos, 10 anos. Não adianta a mídia querer fazer Que estavam construindo uma vida, eles tinham feito isso e não sei o quê, e os sonhos foram destruídos. porque a mídia adora fazer isso. Só que estão esquecendo de uma única coisa. Eles não tinham o direito de estarem lá. Eles estavam de forma irregular e ilegal. E tem mais. É menos pior se esses brasileiros eles foram lá a turismo e permaneceram. O que pega é se eles pagaram coiotes para entrar nos Estados Unidos. O que são coiotes? Coiotes são geralmente mexicanos que conhecem lá os paranauês do deserto mexicano e faz a travessia entre o México e os Estados Unidos, né, colocando as pessoas de forma irregular nos Estados Unidos. Esses coiotes, você não paga só aquela pessoa, é todo um esquema, eles estão envolvidos no crime organizado. Então, se você pagou um coiote para entrar nos Estados Unidos de forma irregular, parabéns para você, você financiou o crime organizado. Depois não me venha fazer. Ai, eu não viajo pro México. O México é muito perigoso. Claro, o México é perigoso porque você está ajudando o México a ser um lugar perigoso, financiando o crime organizado, né? Esses coiotes, eles estão envolvidos com tráfico de pessoas contra a vontade delas, né? As pessoas são raptadas, sequestradas de suas casas, de suas comunidades, muitas vezes para prostituição, muitas vezes para serem mortas e seus órgãos traficados no tráfico negro de órgãos, drogas, né, o tráfico internacional de drogas e de armas. Então o coiote não é só você, Ai, tô pagando o coiote lá pra fazer a travessia e me botar nos Estados Unidos. não, tem tudo por trás, todo um esquema, toda uma organização criminosa por trás do coiote. Então você está financiando o crime, você é cúmplice do crime. Então, bem feito se você foi deportado, porque com esse dinheiro você poderia investir nos seus sonhos, investir em aprimoramento pessoal e conseguir entrar nos Estados Unidos pela porta da frente. Cici, porta da frente? Como assim? Do que você está falando? Sim, porta da frente é um visto de trabalho,
um visto de estudo, um visto para intercâmbio. Isso é você entrar pela porta da frente, é você entrar de forma legal, de forma regular. Por que eu ainda falo bem feito? Porque eles foram deportados, né? Na Europa, há um grande número de brasileiros que estão lá ilegalmente. Então, quem costuma viajar para a Europa com certa frequência e tem o passaporte brasileiro, a gente passa por certas situações constrangedoras. Tem um país, não vou dizer nome, que eu costumo ir com certa frequência, porque a Europa é perto, aqui para eu passar um final de semana, né? Eu tô no Catar, para quem não sabe. Oi, tô no Catar. Então a Europa é perto, dependendo do lugar, são 4 horas e meia de voo, 5 horas de voo, 6 horas, 7 horas de voo, né? Do que eu ir para o Brasil, que são 16 horas de voo para ir, 16 para voltar, ou ir para o Japão, para a Coreia, enfim. Então a Europa, ela é perto para você passar poucos dias. Se eu pego no final de semana, mais 1 ou 2 dias de férias, então para 4 dias a Europa é um destino. Então, para nós brasileiros, por causa dessas pessoas que estão de forma irregular nesses países, a imigração fica bem chatinha com a gente quando vê nosso passaporte lá azulzinho, né, com um Cruzeiro do Sul ou com o símbolo da República. E eles vão fazer muitas perguntas, mais do que eles fariam para outras nacionalidades que não costumam entrar ilegalmente naquele lugar. Então, se você já passou por uma situação que o cara lá da imigração te perguntou tudo, só faltou perguntar a cor da sua calcinha, hashtag a cor da calcinha. Se você é homem, hashtag a cor da cueca. Sim, numa das vezes que eu fui a esse determinado país, passar alguns dias para relaxar e tal, eu achei que o cara ia me barrar. Para quem já foi barrado, hashtag barrados no baile, ok? Então eu achei que o cara ia me barrar, graças a Deus eu pude entrar, mas ele me perguntou tudo, ele perguntou: Qual o seu rendimento? Você paga aluguel ou casa própria? Você paga aluguel quanto é? Quanto você paga de contas? Que isso, que aquilo, que não sei o que, blá 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 blá. Ele me perguntou tudo, fez lá as continhas para saber se eu estava indo por meus meios ou se teria alguém pagando para o ir que eu não teria informado, que eu teria omitido aquela informação. Porque o que acontece? Muitas vezes você tem um parente lá, um amigo e tal. Ah, não, vem, eu pago pra você isso. Então eles fazem a conta para saber se tem alguém te financiando. Né? Como todas as minhas informações bateram, os documentos adicionais que eu levei como prova que eu não pretendia imigrar para lá, e sim que eu só estava indo passar aquela quantidade de dias e voltar, né? A passagem de ir e volta, a hospedagem no hotel, uma carta da empresa dizendo que eu trabalho na empresa há tantos anos, a minha carteira funcional, a minha identidade aqui do Catar, o meu seguro viagem, né? A IG me patrocina. Então, tudo isso e mais as minhas perguntas, mais minhas respostas que não foram contraditórias, me fizeram permitir entrar no país. Mas o cara da imigração lá, o oficial, só faltou me perguntar qual era a cor da calcinha que eu estava usando. Porque foram muitas perguntas, mas muitas perguntas. E eu vi as pessoas dos outros guichês passando assim. Eu fiquei lá o tempo de 2 pessoas em cada guichê passavam. Mas por quê? Porque eu era brasileira. Então o meu passaporte, né, o fato de eu ser brasileira, me causou esse mal-estar, esse constrangimento. Muitos brasileiros reportam o mesmo. Muitas vezes os brasileiros, às vezes, são até barrados de fazerem um trânsito, por exemplo. É muito comum na Espanha, Brasil e Espanha têm relações delicadíssimas.
pela quantidade de brasileiros que vão de forma irregular para a Espanha para exercer a atividade mais antiga da humanidade, pelos problemas que essas pessoas causam lá com a polícia. Então, há casos e mais casos que a imigração espanhola, ela não permite a pessoa, se for brasileira, nem passar trânsito. E é pior, porque lá na Espanha, eles não fazem você encurtar o seu tempo de espera na Espanha e você vai para o seu próximo destino. Não, você é mandar de volta para o seu ponto de origem, que eu acho absurdo, porque aqui no Catar, se você não é permitido entrar, você é mandado direto para o seu ponto de origem, para o seu próximo ponto, né? Ainda mais que aqui o Catar é basicamente um país de trânsito, né? Então, por exemplo, você sai do Brasil com trânsito na Espanha para ir para a Alemanha. Se a imigração espanhola te barra, você não é permitido a continuar sua jornada até a Alemanha. Você é mandado de volta para o Brasil. Então, tem casos e mais casos disso. Teve até alguns anos atrás um expositor, né, não sei se era de quadros ou esculturas, que estava fazendo um trânsito pela Espanha para ir, eu acho que era até pela Alemanha, para lá, para a inauguração da sua exposição, e a imigração espanhola não deixou ele passar, mandou ele de volta para o Brasil, não deixou ele nem ir para a exposição, com todas as provas que ele ia ter lá a exposição. Então, quer dizer, pela quantidade de brasileiros irregulares no país, pelo comportamento, que isso vai ser tema de vídeos no futuro, sobre o comportamento de brasileiros, o que queima o filme de brasileiro ou não no exterior, por causa disso, por causa dessas pessoas, esses que vão de forma irregular, sabe, elas fodem a vida de todo mundo. Todos os brasileiros são muito mal vistos no exterior. É complicado passar por certas imigrações onde tem um número grande de brasileiros ilegais, né? A Europa é um exemplo disso. Você passa por um interrogatório para eles terem certeza que você não pretende imigrar para lá de forma irregular. Essas pessoas que foram lá, tão bem feito, foram deportadas, bem feito, tem que ser deportadas mesmo, né? Vocês estão queimando os filmes dos brasileiros, você está fechando a porta para os brasileiros que querem ir de forma regular, de forma de entrar pela porta da frente. Mas qualquer dia o brasileiro vai ter que arrombar a porta, porque toda vez que tem essas pessoas entrando de forma irregular, vai se estreitando a oportunidade, a janela de oportunidade para que os brasileiros possam ir para o exterior, né? Seja a trabalho, para estudo, para intercâmbio e também a turismo, porque como o Brasil tem acordo, por exemplo, com a área Schengen, que é a Europa, mas porque tem muito brasileiro ilegal lá e você não precisa de visto antes, você pega o visto, né, na imigração, mas muitas vezes é negado por causa dessas pessoas que entram de forma irregular. Elas estão, né, fudendo com a vida do brasileiro que está lá estudando, se preparando para batalhar um emprego no exterior. Então, bem feito se vocês foram deportados porque vocês estavam de forma irregular no país. E tem gente que critica. E tem muita crítica, eu já ouvi muita gente falar isso. Ai, que brasileiro não é parceiro, porque outras nacionalidades, se sabem de algum imigrante que está lá de forma irregular, eles protegem, eles oferecem emprego, eles isso, eles aquilo. Não, gente, tem que denunciar sim, porque a pessoa está lá contra a lei, ela está lá de forma irregular. E em alguns países do mundo, você acolher essa pessoa que está de forma irregular, ela traz consequências para você. Você tem alguma implicação
que vai queimar o seu filme lá. Você vai ter complicações. Você que entrou pela porta da frente, que conseguiu o seu direito de estar lá, você pode se queimar, se lascar, se ferrar se você der cobertura para alguém que está irregular. Então, se você sabe de alguém que está irregular, denuncie sim. Denuncie, porque essa pessoa que está de forma irregular, ela não está pensando, por causa dos brasileiros, isso, não. Ela está pensando no próprio umbigo e está fudendo com todos os brasileiros que pretendem viajar, seja turismo, seja negócios. Então, gente, se você já passou por situações constrangedoras na imigração por conta dessas pessoas que estão de forma irregular, não se esqueça de comentar abaixo com a hashtag a cor da calcinha se você for mulher, ou hashtag a cor da cueca se você for homem. Ou se por causa dessas pessoas que foram de forma irregular para esses países e a imigração não deixou você entrar, hashtag aqui embaixo nos comentários, barrados no baile. Ok, gente? Então, assim, o assunto pode parecer polêmico, mas a regra é clara. Se você tem um direito, você vai. Se você não tem um direito, não vai. Não fique de forma irregular. Não estrague a oportunidade das outras pessoas. Pare de pensar na lei do Gerson, que... o meu primeiro, o resto que se foda. Não, você vai se fuder com esse pensamento, né? De você achar que você pode se dar bem indo de forma irregular. Porque na 99,9% das vezes, você não vai conseguir se regularizar. Você vai ser pego, você vai ser preso, você vai ser deportado. Então, para quem foi deportado, bem feito. Sob a atitude do presidente Bolsonaro em não se meter e falar que é um direito dos Estados Unidos, perfeita colocação. As pessoas foram pelas próprias pernas, foram porque quiseram, sabiam que estavam fazendo algo ilegal, assumiram o risco de pagar pelas consequências de seus atos. Ok, gente? Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você quer ver nos próximos vídeos, as suas dúvidas. Clique no sininho para ser o primeiro a receber as notificações. Compartilhe com seus amigos que pretendem viajar para o exterior. E se ilegalmente esse vídeo, compartilha para eles ficarem espertos e mudarem de ideia. E para os seus amigos que pretendem viajar a turismo, pretendem estudar no exterior ou trabalhar no exterior, que nós vamos ter muitos vídeos legais e bacanas sobre tudo relacionado a brasileiros no exterior. Ok, gente? Então, um beijo e ficamos aqui de um mais. Cici, com amor.